verdade, eu até diria assim, um pouco de problema também eu vejo. Eu não compro sapato de plataforma, porque eu tenho medo de cair nessas calçadas de Curitiba. Mas tem gente corajosa, né? Tem muita moça usando plataforma. Eu já virei o meu pé e eu acho que até cuidado na hora de comprar sandália. Né? Mesmo uma sandália baixinha, onde eu virei o pé, ainda bem que, né, porque eu ando, eu deixo o carro longe, né, do sindicato, fica umas 5 quadras, então eu sempre vou andando. E realmente a gente sempre tem que estar olhando para o chão, porque um buraco, a própria lousinha, né, ela tem irregularidades. Né, e se a gente não presta atenção, é que assim, uma colocação, se machuca. A questão das calçadas é bem polêmico, porque assim, lá na nossa cidade a gente implantou o decreto de padronização das calçadas, só que lá é uma cidade basicamente plana, então a gente tem obtido bastante sucesso nesse sentido, né? Então a área de grande circulação foi incluída a sinalização tátil e tal. Mas aí a gente se questiona, por exemplo, a questão da inclinação do passeio, como que faz com uma cidade, por exemplo, como Guarapuava, que a cidade é acidentada e você não tem como mudar a topografia da cidade. Como você vai resolver isso? Não, realmente. Desculpe. Eu vi uma situação bem interessante. Eu fiz especialização em gestão urbana da PUC em 2008 e 2009. E essa é uma questão que me chamou bastante atenção quando um dos nossos professores passou alguns slides do Canadá. Eu até pedi para ele voltar para confirmar comigo. Então era uma situação em que você tinha a rua, a calçada plana, e no que terminava a calçada você via assim um abismo, né, no terreno particular. E eu perguntei para ele por que aquilo acontecia. E ele me falou que lá a prefeitura prioriza as áreas de domínio público. Então é feita a correção, né, na via pública, incluindo a calçada, e o proprietário que se vire depois com o seu terreno para conseguir fazer a ligação desse terreno com a calçada e a rua. Então isso foi uma coisa que o município, né, o poder público assumiu para si. Então, mas isso em locais de urbanização recente, quando a cidade está consolidada. Que nem o exemplo que eu cito Guarapuava porque eu tenho família lá, então eu sempre estou indo, né? E é uma questão que eu fico pensando, eu faço pós na minha cidade, na UTFPR, gestão de obras, né? E eu vou fazer o meu trabalho voltado para a implantação do decreto nosso de padronização, quanto a dificuldades ou as facilidades. E o meu questionamento, que eu quero tentar responder, seria que como você, enquanto gestor, né, como você vai administrar em cidades que tem uma topografia acidentada e que seja consolidada? Porque a inclinação no sentido lateral a gente resolve, e no sentido do longitudinal? É bem complicado. A gente até outro dia estava discutindo um pouco sobre isso. O CREA tem feito algumas atividades aqui e uma delas tem sido a agenda parlamentar. Seria o quê? Qualquer profissional, conselheiros, fiscais, inspetores, a gente estava discutindo assuntos que a gente levaria aos vereadores. Né? Calçadas de Curitiba. Né? Porque a nossa lei diz que a calçada é um problema do proprietário do imóvel. Né? Se você tem, e a gente tem aqui em Curitiba várias regiões também, Pilarzinho, Vista Alegre, que são áreas bastante acidentadas. O que seria interessante? Você ter uma faixa de calçada 1,5 m, mas você ter as diferenças onde você possa tratar com grama e resolver os problemas de desnível. Mas eu acho que é óbvio que a entrada também de edificações, que já está consolidado, tem que mexer dentro e fora, senão nunca vai resolver. Mas eu acho que isso necessita um conhecimento técnico que você jamais vai poder colocar para o proprietário. Nessa mesma pós, eu tive um debate técnico com o professor Joel Krieger, que ficou assim, foi noticiado até para quem não tinha ido na aula naquele dia, porque eu defendi o meu ponto de vista, que eu acredito que
o poder concedente tem que assumir isso para si. É o município que tem que assumir, porque o proprietário não tem conhecimento técnico suficiente. Exatamente. É utopia esse negócio de querer que todos os proprietários tenham sensibilidade. Isso não existe. A gente sempre comenta nas nossas formações do nosso programa que muitas vezes o proprietário, ele até teria a intenção, mas por desconhecimento, por ignorância no assunto, né, ele não sabe, ele faz do jeito que ele acha que seria o certo. E tem situações que eu acho que são difíceis demais para uma pessoa sem conhecimento. Então, por mais que ele tenha boa vontade, ele não vai conseguir solucionar de forma que atenda que até às vezes toda quem tem o conhecimento técnico já é difícil conseguir resolver, né, alguns problemas. Vocês vejam como é que é num shopping. O shopping estabelece as regras. Os lojistas simplesmente têm que aceitar, né? A cidade também tem que estabelecer suas regras. Só que no shopping o indivíduo paga para entrar. Na cidade ele está ali e vem alguém faz uma rua que vai ser usada pela Copel, pela Sanepar, pela empresa de telefonia, por um cara que tem banca de revista, por outro que quer vender carro. Quer dizer, no fim, o que o proprietário de fato pode dizer que é responsabilidade dele, que é dele, é o que está do muro para dentro da casa, da parede da casa dele para dentro da casa dele, né? Dali para fora é domínio público e, no entanto, nós criamos uma lei aqui em Curitiba, como na maioria das cidades, em que o proprietário do imóvel é responsável pela calçada. Isso é um absurdo, né? Não dá. Hoje a gente pode afirmar isso, né? Talvez na época até fosse lógico, porque quando as cidades começaram com pessoas que vieram da roça, do mato, andava a cavalo, a cidade era uma fazenda grande, né? As calçadas nem faziam muito sentido, né? O que era necessário em frente às calçadas era aquele cavalete para amarrar o estribo lá, para o indivíduo não perder o cavalo, né? Mas agora nós temos pistas de corrida, né? Tem carro aí que chega a 200 por hora, quer dizer, carro de passeio, e a gente vê acidentes colossais, né? Então, criar um espaço de segurança para o pedestre é extremamente importante, né? E a própria questão de custo. O custo para um proprietário fazer um pedaço de calçada é muito maior do que o município fazer todo um trecho, né? A própria questão que a gente tem discutido, vai tirar a lousinha, vai fazer o que com as lousinhas, né? O proprietário vai jogar na caçamba e vai não sei para onde, né? Que aí ele também não chega no limite ali que, dependendo do porte da obra, né, você tem que ter um plano para depósito desses resíduos de obra. Né? Uma calçada não vai ter, vai para onde? Né? Então, realmente, se pensar em todo o conjunto de coisas, é óbvio que seria muito mais fácil para o município gerenciar do que para cada cidadão fazer a sua parte. E aí cada um faz a sua, vai encher de degrau, né? Porque é difícil realmente o pessoal se mobilizar para fazer um conjunto, até para gastar menos, né? A proposta foi fazer um fundo para a construção e reconstrução de calçadas. E quando teve a modificação do Código de Posturas, que foi em 2004, a gente foi na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, a gente discutiu, a gente pediu para tirar a responsabilidade do proprietário. Não quiseram. Os vereadores não quiseram. E daí o pepino vai para a prefeitura, né? Mas faça um fundo. A própria questão do fundo. Não que isso não seja o dever deles. Cobra melhoria. Né? Também acredito que seja, mas cobra no IPTU. Eles querem se livrar. Na verdade, o proprietário vai acabar pagando por isso. Vai, de uma forma ele paga o asfalto. Sim. A questão é só quem vai executar e administrar essa obra, gerenciar toda essa situação. Né? Eu acho que isso é meta do gestor estar desenvolvendo isso daí, porque nós lá em Camorão, nós tínhamos um conselho e toda a vida a gente cobrando como conselho de defesa de direito da pessoa com deficiência e nunca acontecia nada, porque o gestor nunca tinha uma visão ampliada, né? E quando o gestor parou e
gente, tem sentido o que essas pessoas estão pedindo. Foi onde é que a gente chegou até para desenvolver um programa voltado para essa finalidade. E é pouquinho o que aconteceu nesse ano que a gente está no nosso programa, mas já é significativo, porque hoje a gente tem, o gestor de Camorão tem algo para mostrar, para assim, eu quero fazer calçada no meu quintal, na frente do meu quintal. E como? Antes não tinha. Hoje tem o que mostrar. Então o gestor tem que dar a contrapartida, desenvolvendo ações, né, para que o proprietário tenha a noção do que é. Como o Ricardo falou, é uma progressão geométrica desse curso. E a gente tirou isso aí até quando ele falou, eu falei para a Jaqueline, chegou a me arrepiar. E nós tivemos essa noção no nosso programa Camorão para Todos, né? É disseminar essa ideia para todos os movimentos da nossa cidade, para disseminar a necessidade de nós estarmos se preparando para o futuro, né? Como o professor aí estava falando muitas vezes, né? A gente tem que se preparar que um dia a gente tem intenção de ficar idoso, né, professor? Um dia a gente tem de ficar idoso. Então a gente tem que se preparar para esse, né? Eu hoje sou deficiente visual, mas amanhã eu posso ter uma perca auditiva, eu posso ter uma redução na minha mobilidade física, né? E eu tenho que estar me preparando para o futuro. E a nossa cidade vai ser o que as pesquisas dizem, que o futuro da gente, a cidade vai ser uma cidade de proporção idosa, né? Então a gente tem que estar pensando no futuro da gente e investindo no futuro da gente. E nosso programa tem essa mentalidade de estar disseminando essa ideia para vários setores. Nós já levamos para a educação, para todos os servidores públicos, para a saúde, para regional de saúde, sabe? E começou assim a gente sentir nesse ano um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente tem visto assim que as pessoas já estão olhando com outro olhar para essa questão da acessibilidade. Já aconteceu algumas mudanças de calçada, né? A atitude das pessoas, né? Principalmente do comércio, a gente está vendo assim, uma mudança, né? Lá é uma cidade mais pequena, a gente consegue ver resultado mais rápido, né? Não é que nem Curitiba. Curitiba, os resultados é difícil da gente ver o resultado, né? Mas lá em Campo Mourão, qualquer coisa que fazer no centro da cidade, você faz 2, 3 calçadas adaptadas, você já consegue perceber, né? As pessoas conseguem perceber.